eu vi Jesus amansar touro brabo. Várias vezes tive meu nome na lista do Comando Vermelho para ser assassinada. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. E quando Deus está no negócio, alguma coisa diferente acontece. Eu sou procurada no Rio de Janeiro por muitas mães. E uma certa feita, logo no início do evangelismo da madrugada, uma mulher bateu na minha porta. Ela estava em desespero. Eu estava chegando da igreja. E aquela mulher agoniada, ela disse: olha, o meu filho foi levado pelos traficantes. Eles invadiram a minha casa, amarraram meu filho e levaram ele embora e vão assassiná-lo de madrugada. Ela disse para o pastor Anderson: ore para Deus consolar o meu coração de mãe. E quando o pastor Anderson levantou a mão e disse: Jesus, consola o coração desta mãe. Dá força para ela, ajuda ela a passar por esse momento difícil. Eu parei a oração do pastor Anderson e disse: Jesus, não escuta a oração dele não. Porque eu creio no Deus que pode ir lá no traficante e livrar o filho dela da morte. Eu aprendi que tu é Deus do impossível. E quando eu terminei de orar, eu coloquei o calçado nos meus pés. Pastor Anderson olhou e disse: aonde tu vai? Eu disse: eu vou achar o filho dessa mulher hoje. Ele disse: não tem como achar. Eu disse: tem. O meu Deus é o melhor guia que eu conheço. Os olhos dele são como chama de fogo. Nada foge ao golpe de vista de Deus, missionário. Eu nunca andei tanto como naquela noite. Entrou madrugada e eu encontrei o bonde. O bonde é o grupo de homens armados que chefiam as favelas no Rio de Janeiro. Tudo que é tipo de arma eles carregam. E quando eu avistei o bonde, eu dei glória e disse: Jesus, agora guarda a minha vida porque eu vou lá. E eu fui andando na direção do bonde e eu dei glória, porque do meio do grupo alguém gritou dizendo: é a irmã Flor que está chegando. Eu disse: ô glória. Quando eu cheguei, o gerente do tráfico olhou e disse: hoje não é sexta-feira, é segunda. A senhora veio hoje orar pela gente. Eu disse: hoje eu não vim orar por vocês não. Hoje eu não vim evangelizar vocês não. Eu soube que tem um moço aí que vocês vão matar hoje. E eu quero orar por esse moço que vocês vão matar. Me deixa orar por ele. Eu só vou orar, mais nada. Olha para o teu irmão e diga: nós só vamos orar aqui nesta manhã, mais nada. Ele mandou o grupo abrir para mim passar. E quando eu olhei, o moço não era um moço não, era um menino com 13 anos de idade, amarrado e machucado de tanta pancada. Eu fui me aproximando daquele menino junto com meu esposo. E quando ele me avistou, ele começou a gritar: tia, me tira daqui. Ô tia, me salva. Não deixa eu morrer, tia, eu não quero morrer. Eu disse: eu não posso fazer nada por você não, garoto. Eu não posso tirar você dessa situação não. Mas eu me aproximei mais pertinho, abaixei pertinho do ouvido dele e disse: mas não se preocupe, porque eu conheço um homem que pode te livrar dessa situação. Nós dois vamos gritar por ele aqui agora. E ele vai ouvir o nosso grito. E ele vai vir aqui. E quando ele chegar, ele vai livrar você dessa situação. Eu levantei a minha mão e comecei: Jesus, filho de Davi, assim como aquele cego te clamava no caminho, eu estou te clamando aqui agora. Venha livrar esse menino da morte. Jesus, passa por aqui agora. Quando eu terminei de orar, eu disse: Jesus, e agora? Eu me conheço. Eu não vou embora e deixar esse garoto aqui, Jesus. É hoje que eu vou morrer.
Eu olhei para o moço do tráfico e disse: moço, você crê que Jesus fala? Ele disse: eu creio, tia, a senhora sabe que eu creio. Eu disse: então solte o garoto, porque Jesus está mandando você soltar. Ele disse: isso aí eu não faço não. E eu fiquei insistindo: solta o menino. E ele: não. E para tentar me intimidar, ele olhou e disse assim: a senhora sabe que eu não sou chefe geral, eu só sou gerente. Mas se a senhora tem tanta coragem, eu te levo lá no chefe geral e a senhora fala para ele soltar o menino. Ele disse aquilo porque ele achou que eu fosse desistir. Porque naquela semana o tal homem tinha assassinado uma evangélica, irmã Dalva, da Igreja Batista. Mas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O morrer por crente é ganho. Crente que tem medo de morrer porque não é crente nascido da água e nem do Espírito, não sabe para onde vai. Crente que tem medo de morrer precisa aceitar Jesus de novo. Olhei para aquele homem e disse: me leva lá no teu chefe agora. E ele foi comigo, e entra em beco, sai em beco. Chegamos numa casa. Eles fizeram sinal que só eles entendem. Abriram-se os portões e nós entramos. Meu esposo tremendo, olhando para mim, dizendo: olha o que você está arrumando. Eu dizia para ele: dá glória. Ele dizia: vamos morrer hoje. Eu disse: dá glória, porque se morrer hoje vamos para o céu. Ele olhava para mim e dizia: tu é doida? Eu disse: sou não. E ele dizia: mas maluco sou eu que estou entrando na sua maluquice. Quando o homem me viu na casa dele, ele estava sentado assistindo televisão, de bermuda, sem camisa, cheio de colar de prata no pescoço. Quando ele me viu, ele olhou com ironia e disse: não acredito. Já não chega o prejuízo que você está dando na minha boca, não. Você teve que vir aqui na minha casa falar do teu Jesus para mim. Naquela hora eu confesso que as pernas tremeram um pouco. Deu um frio na espinha. Mas eu não tinha como voltar atrás. Eu respirei fundo. Andei na direção daquele homem. Apontei o meu dedo no rosto dele e disse: o meu Jesus mandou eu vir aqui. O eu sou todo-poderoso, o leão da tribo de Judá, me mandou aqui para te dar uma ordem nessa madrugada. Ele mandou você soltar o garoto que você mandou matar. E com certeza hoje esse menino vai comigo para minha casa. E o que foi que aconteceu, missionária? Quando Deus fala, o valente desaparece. Quando Deus fala, o inferno treme. Ele olhou e disse para o gerente do tráfico: leva essa doida daqui. Solta o garoto, entrega para ela, que eu não quero briga com Deus dos crentes. Eu não quero briga com Deus dos crentes. Acabou na calaba da calabácia. Arabandarabada calaçuminarassuminas. Algo maior a fazer na minha vida, e eu encerro aqui te mostrando como Deus é Deus. Eu achei que a obra que Deus tinha na minha vida era só essa de subir morro, entrar em morro. Mas Deus tinha algo muito maior a fazer na minha vida. Foi quando Ele me levou para a Central do Brasil. Quando eu cheguei na Central do Brasil, eu fui lá procurar uma menina viciada em drogas que tinha fugido de casa. Eu fui ajudar uma mãe. Mas eu lá encontrei um monte de criança jogada no meio da rua. Criança por todo lado. Mulheres com recém-nascidos, missionário no colo. E o que mais me chamou a atenção é que entre aquelas pessoas havia uma mulher com um casal de gêmeos com um mês de nascido. E no lugar da mamadeira, aquela mulher estava com uma lata de leite condensado na mão. Era uma época como essa, quase chegando o Natal. E aquela mulher com uma lata de leite condensado, uma colherzinha na outra, e ela estava dando aquilo para os nenéns, porque não tinha outra coisa para dar. Eu fui em direção ao ponto do ônibus, porque eu não aguentava mais ver aquelas cenas. Mas quando eu cheguei no ponto do ônibus, o meu Deus bradou, porque Deus ainda brada, Ele fala conosco.
Quando eu cheguei no ponto do ônibus, Deus bradou dizendo: eu não te trouxe aqui à toa, volta, que eu não te mandei embora. Eu olhei para o meu marido e disse: vamos voltar. Ele entendeu que era negócio de Deus e voltou. Lá na central, no calçadão, tinha uma moça que chorava e ria ao mesmo tempo. Era coisa de doido. Quando eu vi aquela mulher naquele estágio, eu disse: só pode ser ali o mistério de Deus, porque só Deus gosta desses negócios aí. Eu fui lá andando na direção da mulher, fiquei pertinho dela. Comecei a puxar assunto e comecei a falar de Jesus. Ela foi me contando a sua vida. E no meio da conversa ela olhou e disse: a senhora sabia que eu estou com 15 dias de resguardo? Eu disse: glória a Deus. Foi a única coisa boa que você me contou até agora. Porque criança é bênção de Deus. Ela disse: é nada. Eu disse: é sim. Você disse que mora aqui na rua, mas aonde está o seu neném? Eu quero ver a sua criança. Ela olhou e disse: eu acabei de deixar lá na lata do lixo, eu joguei fora. Aí eu entendi por que Deus me levou naquele lugar. Eu disse para ela: me leva lá nesse tal lixo que eu quero ver esse neném. E ela me levou atrás da Central do Brasil, tem um lugar muito conhecido como Maloca ou Lixão. E lá num terreno baldio estava uma linda menina com 15 dias de nascida, sem roupa. Vestimos a criança porque o meu marido foi lá nas barracas comprar roupa. E levamos mãe e filha para casa. A mãe não ficou e eu fiquei com a neném. 2 dias depois era dia de evangelismo da madrugada. E eu disse para os crentes que evangelizavam comigo: hoje ninguém vai para as favelas. Hoje nós vamos lá para a Central do Brasil, porque o povo de rua precisa conhecer Jesus, o grande libertador. Chegamos na Central, fizemos o arrastão de Deus. Eu levei leite para aquele casal de gêmeos que a mãe estava dando leite condensado. Quando acabou o arrastão de Deus, eu fui procurar os neném para entregar os leites. E não os encontrei. Uma moça chamada Eliane Gorda, moradora de rua, olhou e disse: aqueles neném, eles foram lá para o Souza Guiar, estão muito mal. Souza Guiar é o hospital geral de emergência ali do centro do Rio de Janeiro. Eu olhei para o meu marido, dispensei os irmãos que foram comigo, falei: podem todo mundo ir embora, porque acabou o evangelismo, mas eu ainda vou ficar por aqui. Eu olhei para o meu marido e disse: amor, você lembra da promessa que você fez para que eu pudesse casar com você? Ele disse: qual delas? Eu disse: você disse que se eu casasse com você, você ia fazer tudo que eu quisesse. Ele disse: está de pé. Eu disse: então me leve lá nesse hospital onde estão essas crianças. Ele olhou no relógio e disse: a essa hora da madrugada você quer ir a um hospital fazer o quê? Eu disse: eu quero ver esses neném. Ele disse: minha filha, nem se você fosse parente dos doentes iam deixar você entrar. Eu disse: olha a promessa. Ele disse: tá bom, vamos lá. E nós fomos. Mas quando eu cheguei, alguém chegou primeiro do que eu. E esse alguém é o homem das mãos furadas, chamado Jesus Cristo. Jesus, ele chega primeiro para dar jeito. Quando eu cheguei com meu marido, não tinha como eu entrar. Tinha um homem no balcão, na portaria. Eu fiquei parada do lado e ele dizendo: vambora. Eu disse: vambora nada, eu hoje vejo esses neném. Chegou um carro trazendo uma pessoa muito mal. E pelo mau atendimento daquele homem do balcão, começou-se uma discussão. E a família do acidentado começou a xingar o moço do balcão. Era Jesus preparando o caminho para me passar. Porque o homem foi ficando irritado, saiu de trás do balcão para discutir com aquelas pessoas. O caminho ficou livre. Eu disse: agora eu passo. Eu subi as escadas, cheguei na enfermaria. E foi muito fácil achar os neném. Eram gêmeos, estavam juntos na mesma cama. Lá eu conheci um outro menino de rua. E lá eu fiquei 18 dias com o meu esposo, acompanhando aquelas crianças. A maior vitória que Jesus me deu foi ter me dado um marido tão maluco quanto eu na obra. Porque senão não dava certo, minha irmã. Essa foi a maior vitória. Quando completou 18 dias, a doutora deu alta para as crianças. Aí eu vi o tamanho do problema que eu tinha arrumado para mim.
Eu disse, e agora, Jesus, o que eu vou fazer com essas crianças? Meu marido disse, eu não quero saber de nada, o problema é seu, você arrumou. Eu disse, mas eu já tenho a saída. Nós vamos lá para sentar e vamos entregar para as mães. A doutora olhou e disse, se esses neném voltarem para a rua, Flor de Lis, eles vão morrer. Eu olhei para o marido e disse, e agora? Ele disse, não quero saber de nada, o problema é seu. Eu disse, mas bobo, eu já tenho outra saída. Ele disse, qual? Eu disse, vamos levar para casa. Levamos os 3 para casa. Aí eu fui orar. Eu disse, Jesus, obrigado porque eu cheguei. Mas eu não faço mais evangelismo da madrugada não, Jesus. Porque são 5 adolescentes que Jesus me deu do evangelismo da madrugada. 3 recém-nascidos. 3 filhos biológicos e mais um menino de 6 anos de quebra que o Senhor me deu. Agora é só dar glória e mais nada. Olha para o teu irmão e diga, quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele vai fazer. Olha de novo para ele e diga, e ninguém vai impedir. Esse negócio de dizer que vão impedir a obra de Deus é mentira. Porque ninguém impede o operar de Deus. Se você se colocar na frente, Ele passa por cima como trator. Eu fiquei quietinha na minha casa, eu só saía de casa para ir para a igreja, nada de evangelismo, nada de favela, nada de morro. Até que numa bela madrugada eu não precisei ir para a favela não. Eu estava quietinha dentro da minha casa quando um barulho me acordou. E eu acordei já murmurando porque ia dar 3 horas da manhã. E eu disse, Jesus, dá educação para o povo. Isso não são horas de fazer bagunça na porta de ninguém. É verdade. E eu fui lá ver o barulho, o que era. E quando eu abri a janela, eu tomei um susto. Porque do lado de fora da minha porta tinha um monte de criança. O garotinho deu tchau com a mão e disse, oi tia. Eu disse, oi. Você lembra da gente? Nós somos lá da Central do Brasil. Eu disse, lembro, voltem pra lá. Ele começou a chorar e disse, não manda a gente embora não, tia. Socorre a gente. Passou um carro e de dentro do carro alguém atirou no calçadão e algumas crianças foram baleadas. Eu disse, Deus, criança inventa história quando quer as coisas. Mas se esse menino está dizendo a verdade, o negócio é sério. Eu disse, eu vou abrir a porta que eu quero ir aí fora, que eu quero saber direito dessa história. Mas quando eu abri a porta, eles invadiram a minha casa. Meu marido acordou assustado. Contei para ele, fomos lá para a Central do Brasil conferir a história. E infelizmente a história era real. Entre os mortos havia uma menina de 1 ano e 6 meses. Entre os feridos estava uma menina de 3 anos de idade com uma bala alojada no fígado. Quando chegamos lá, a menina ainda estava viva. Pegamos a menina e corremos de novo para o Souza Aguiar. Fiquei lá algum tempo com a garota e voltamos para casa. Quando eu cheguei em casa com meu marido, era criança para todo lado. Eu disse, Jesus, tem que dar comida para tudo isso. Tem comida não. Mas eu aprendi que é dando glória que a resposta aparece. Eu juntei as crianças e disse, por cada criança aqui eu vou dar um glória. E quando eu terminar de dar glória, Deus vai me mostrar uma saída. Eu juntei tudo e fiquei 1 glória, 2 aleluia, 5 maravilha de Deus, 8 bendito é o nome do Senhor, 10 glória a Deus. Mas quando eu comecei 10 misericórdia, 11 misericórdia, não dava mais para dar glória não, meu irmão. 15 misericórdia, 20 misericórdia. Eu só parei de contar quando fez 37 crianças. 14 ainda eram recém-nascidos. Mas Deus me mostrou a saída. Ação da Cidadania, uma ONG que faz o Natal Sem Fome em todo o Brasil. E eu corri para lá. Cheguei lá e disse, Betinho, tem um monte de criança na minha casa com fome e eu não tenho comida. Ele disse, mando agora. Durante 3 meses ele mandou comida para minha casa. Mas o Betinho, o sociólogo Herbert de Souza, era portador do vírus da AIDS e sem poder me ajudar mais, porque ficou muito mal. E com pena da minha situação, ele acionou a TV Globo e mandou a TV Globo lá para minha casa. Ô, fotógrafo! Chegou na minha casa o carrão da TV Globo. Repórter Priscila Brandão.
Quando ela chegou, ela disse: me mandaram para cá fazer o meu trabalho. Deixa eu fazer. Eu disse: pode fazer. Ela filmou tudo. Foi ao ar pela TV Globo. Mas no finalzinho, a Priscila Brandão disse que no meio das minhas crianças, 4 eram portadoras do vírus do HIV. Nessa hora o diabo bradou do inferno e disse: agora eu acabo com você, crente. Até hoje eu não sei porquê, mas aquelas crianças valiam muito dinheiro. Porque um monte de gente começou a ligar para mim para oferecer dinheiro pelas crianças HIV. Só que o meu Jesus disse: não aceite isso. E eu dizia não para todo mundo. Mas ligou uma mulher de forma diferente, mãe de um roqueiro muito famoso, já falecido no país. Quando a mulher ligou, ela disse: Flor de Lis, eu tenho uma proposta irrecusável para fazer para você. Eu digo: faça. Eu soube que você tem uma casa pequenininha, apertada, de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, não cabe as 37 crianças. Você tem que usar o salão da igreja para dormir com os caçulas. Pois eu vou te dar uma casa de presente espaçosa, com um terreno espaçoso. Eu dei glória. Ela disse: não acabou, eu vou te dar um carro zerinho para você levar a criança para o médico quando precisar. Não acabou, eu vou te dar aqui, eu vou abrir uma conta bancária para você. Tem um cheque aqui já assinado na minha mesa. E para terminar, Flor de Lis, eu consegui alimento das furnas, firma de energia. Enquanto você viver, não vai faltar comida sobre a sua mesa. Eu dei glória, eu pulei. Mas naquele dia eu aprendi uma coisa que eu ainda não sabia. Nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. No final de tudo, a mulher pelo telefone disse: em troca disso tudo, eu quero as 4 crianças HIV. Ela tinha certeza que se eu olhasse a casa, eu ia aceitar. Ela disse: não me dá resposta agora, vê a casa primeiro. E eu fui ver a casa, peguei o endereço, fui com meu marido, alguns filhos mais velhos. E se eu disser que eu não balancei, eu sou uma grande mentirosa. Porque quando eu vi a casa, eu balancei. A casa era linda, era tudo que eu queria. Só que enquanto eu estava passeando na casa com meu marido e os meus filhos, Deus bradou e disse: minha serva. Eu disse: estou aqui. Ele disse: ai de você se aceitar essa proposta. Chamei meu marido e disse: vamos embora. Cheguei em casa, passou um tempo, a mulher ligou. Quando ela ligou, ela disse: foi ver a casa. Eu disse: é linda. Ela disse: é sua. Eu disse: é nada, porque eu não vou te dar as crianças. Quando eu disse isso, a bondade dela acabou. Ela começou a me ofender, dizendo: você não é nada. Eu não preciso negociar com você, porque você é uma favelada. Você é uma pobre coitada. Eu tenho dinheiro, eu tenho nome, eu tenho fama, eu tenho amigos influentes. E agora vou pegar essas crianças de você à força. Eu dei a resposta que ela precisava. Eu disse: você pode ter tudo isso, mas eu tenho Jesus de Nazaré na minha vida. Ela bateu o telefone, mas cumpriu com a ameaça. Acionou o juizado de menores contra mim. Oficial de justiça na minha porta. Meu marido ficou nervoso, preocupado. Conseguiu às pressas um advogado. No dia marcado pelo juiz, lá fui eu para a Praça 11. Juizado de menores, e eu finalizo aqui. Quando eu cheguei na Praça 11, juizado de menores, a secretária do juiz chamou o meu nome. Eu me apresentei. Meu marido foi comigo e ele não pôde entrar. Ele teve que ficar na sala de espera. Só pôde entrar eu e o advogado. Quando eu cheguei na sala do juiz, ele disse: senta. Eu sentei. Quando eu sentei com o advogado, ele olhou e disse: bonita a sua atitude, Flor de Lis, ter recolhido na sua casa um monte de criança de rua. Eu disse: obrigada, excelência. Só que agora, Flor de Lis, eu vou recolher todas essas crianças e vou dividi-las em abrigos do juizado de menores. Já havia 9 meses e meio que eu estava com os meus filhos. Eu olhei para o advogado, esperando do advogado uma resposta. O advogado estava calado e permaneceu calado. Eu olhei para o juiz e disse: não vai pegar não.
O juiz olhou de volta e disse: eu vou pegar as crianças sim, e vou dividi-las em abrigo do juizado de menores. E eu disse: não vai não. Ele deu um tapa na mesa dele e ficou em pé. E gritando comigo, ele disse: olha aqui, lá fora esqueceram de dizer para você quem eu sou. Já que esqueceram, eu vou me apresentar para você. E em gritos ele disse: eu sou o juiz Liborne Cirqueira, da primeira vara de menores do Rio de Janeiro. Eu sou a autoridade maior aqui dentro. E se digo que vou pegar as crianças, vou pegar. E acabou o assunto. E o que você fez, missionária Flor de Lis? Eu continuei calma e tranquila, porque eu aprendi com o salmista Davi, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Também aprendi em Provérbios 21, 31, que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. É do Senhor que vem a vitória. Eu olhei para o juiz e disse: excelência, o senhor está coberto de razão. Tem um negócio errado mesmo acontecendo na sua sala. Também esqueceram de dizer para o senhor quem eu sou. E com muita humildade, é com humildade que eu queria lhe fazer um pedido. Ele olhou para mim, olhou e disse: tá bom, peça o que você quer. Eu disse: eu queria me apresentar para o senhor deixa? Ele olhou para mim e disse: se apresente. Eu disse: eu posso fazer o último pedido para o senhor? Eu prometo que não faço mais nenhum. É o último pedido que eu faço para o senhor. Ele disse: tá bom, faça. Eu posso ficar em pé, porque eu consigo falar melhor em pé. Ele olhou e disse: tá bom, fique em pé. Eu fiquei em pé, respirei fundo, olhei para ele e disse: eu sou a Flor de Lis, serva de um Deus vivo, que é juiz dos juízes, autoridade maior no céu e na terra, e ninguém vai tocar nos meus filhos. Carabada, carabá. Isso dá glória porque esse barulho incomoda. Dá glória porque o barulho do glória incomoda. Esse barulho incomoda. O juiz olhou para mim e disse: só podia ser crente. Eu disse: glória. Ele disse: quer ver uma coisa? Você é desse grupo chamado pentecostal. Eu disse: é por aí o negócio. Ele deu outro tapa na mesa e disse: ô povo miserável, é esse povo. Olha aí, não tem nem aonde caírem mortos, mas quando olham pra gente, olham de nariz empinado como se fossem dono do mundo. Eu disse: o crente tem nariz empinado porque o crente anda olhando pro alto, porque é do alto, é do alto, é do alto, é do alto que vem o socorro do crente. Finalizando para você ver que Deus é Deus. Só que por causa disso, eu recebi um mandato de prisão por desacato à autoridade. E busca e apreensão de todos os meus filhos. Diga em alto e bom som comigo: Deus é fiel. Mandato de prisão, busca e apreensão dos meus filhos. Mas Deus é fiel que alguém me emprestou uma outra casa e eu fugi para lá, fugida mesmo. Nessa casa eu fiquei escondida durante 4 meses. Juizado de menores me achou de novo. Mas Deus é fiel, em outro lugar eu fiquei escondida 4 meses e meio. Meu filho, me dá aí os recortes de jornais e eu finalizo aqui. Eu fui manchete em todos os jornais do Rio de Janeiro, procurada como sequestradora de criança. Procura-se Flor de Lis. Fui chamada de dona de creche sem ser. Nessa hora eu disse: não tem jeito mais para mim, Jesus. Acabou tudo. E eu dizia: Jesus, agora acabou. Quem é que vai me ajudar agora, Jesus?
Porque as pessoas têm o costume de acreditar Jesus naquilo que leem nos jornais. Meu nome, missionário, bem grande estampado nos jornais. Em todos os jornais, meu nome estampado. Meu retrato e o retrato dos meus filhos. Eu estava em manchete em todos os jornais do Rio de Janeiro, procurada como sequestradora de criança. Mas nessa hora em que os jornais foi me apresentado e que eu achava que não tinha saída, eu fui ver os meus filhos que estavam no outro quarto chorando. E quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, eu tive uma surpresa. Porque tirando os 14 caçulas, o restante estava chorando como eu, mas de joelhos dobrados eles estavam orando a Deus. Eles oravam. E quem estava orando quando eu cheguei na porta era o meu pequeno Douglas com 5 anos de idade. Ele gritava dizendo: Jesus, oh Jesus, eu só tenho a minha mãe, dá a vitória para minha mãe, Jesus. E ele gritou: Jesus, Jesus, eu só tenho a minha mãe, dá vitória para minha mãe, Jesus. E quando ele gritou pela 3ª vez, eu gritei da porta: Jesus, agora vai ter que ter jeito sim, porque fui eu que ensinei para os meus filhos que quando o crente dobra o joelho, chora e ora, tu manda a resposta, é na hora. Tem resposta de Deus aqui para você. Tem resposta de Deus aqui para você. Quem acredita que tem resposta de Deus aqui? Isso. Quem acredita que tem resposta aqui? Tem resposta de Deus aqui. Tem resposta de Deus aqui. Deus não te prendeu aqui até agora para nada. Tem resposta de Deus aqui.